Olá, bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para sua aprovação. Vamos resolver aqui juntos essa questão do Enem 2019, que no caderno azul foi a questão de número 126. E se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, o que nós temos aqui nesse circuito elétrico? De acordo com o texto, a gente tem um cabo elétrico mal dimensionado com resistência de 10 ohms e a DDP da rede elétrica é de 120 volts. Então, tem 5 lâmpadas em paralelo, com essa resistência de 200. E também em paralelo com as lâmpadas, nós temos a televisão com resistência de 50 ohms. Bom, aqui a informação mais importante é sobre a DDP de funcionamento da televisão. Para que ela funcione, ela deve receber uma DDP entre 90 e 130 volts. Abaixo de 90 ela não funciona, acima de 130 ela também não funciona. Perceba que os 130 volts não vai ser um problema para a gente, até porque a rede elétrica só possui uma tensão de 120. Então, passar de 130 com certeza não vai acontecer. O problema seria se a tensão vier abaixo de 90 volts. Até porque esse cabo elétrico mal dimensionado, essa resistência que aparece aqui na frente, vai fazer uma queda, vai fazer com que o potencial seja reduzido. Quando a corrente passa por ele, haverá uma queda de tensão. E dependendo dessa queda de tensão, aí a TV pode não funcionar. Com isso, ele quer saber quantas lâmpadas nós podemos ligar para que a TV continue funcionando. Bom, primeira coisa, eu vou dar um zoom aqui no nosso circuito elétrico. E eu sempre gosto de colocar pontos, algumas letrinhas ao longo do circuito para identificar o potencial ao longo dos fios. Como a gente já sabe que a rede elétrica tem 120 volts, nós temos aqui o símbolo do gerador com 120 volts, eu já vou escrever assim. Eu digo que no polo positivo, eu vou fazer aqui com esse azul escuro, o potencial é de 120 volts. Então, aqui eu coloco mais 120 volts. Enquanto isso, o polo negativo, o menor potencial ali da nossa bateria, do nosso gerador, eu vou dizer então que vale 0 volts. Isso aqui é uma escolha minha, tá? São valores arbitrários. Eu posso escolher quaisquer valores desde que a diferença entre os dois seja de 120. Por isso que se chama DDP, diferença de potencial. O ideal, claro, é sempre colocar 0 volts no menor e o outro você coloca o valor da DDP, certo? Então, aqui embaixo nós temos para todos esses pontos uma tensão, um potencial, na verdade, igual a 0. Ok, para você também, para você também. E pronto. Ok, para saber quantas lâmpadas no máximo a gente pode ligar, eu já vou considerar que a televisão está quase deixando de funcionar. Ou seja, a DDP que chega para a televisão é de apenas 90 volts. Com isso, eu preciso assumir que na outra extremidade da televisão, nesses outros pontos aqui do circuito, nós temos um potencial de exatamente 90 volts. Então, a DDP que chega para ela já está no seu menor valor possível. Então, vou colocar aqui de novo todos esses valores. E eu sei que o potencial tem que se manter constante. Se você nunca viu esse método de resolução, você sempre tem que manter o potencial constante enquanto não houver passagem de corrente por uma certa resistência. Então, perceba que todos os pontos coloridos que eu estou fazendo, todas as cores que eu estou colocando no circuito, são em pedaços de fio, são nos pedaços do fio que não possuem resistência ainda pelo caminho. Quando tem uma resistência e a corrente passa por essa resistência, aí eu tenho que mudar a cor, eu tenho que mudar o potencial ou chamar de uma outra letra, porque ele está tendo uma queda de potencial. Bom, vou dizer então que esse potencial verde é de exatamente 90 volts. Então, 90 para você, 90 para você também, para você também. Também. E prontinho. Então, perceba que nesse caso, nessa escolha que eu estou fazendo aqui agora, a televisão, que é esse carinha daqui, do canto direito, está submetida exatamente a 90 volts. E, consequentemente, se você olhar para essa resistência de 10 ohms aqui na frente, ela vai ficar submetida exatamente a 30 volts de DDP. Então, resumo da história. Essa resistência consome 30 volts e faz com que a
televisão receba apenas 90 volts. E as lâmpadas que estão em paralelo com a televisão também vão receber obrigatoriamente 90 volts de DDP. Bom, vamos fazer agora algumas continhas. Primeiro cálculo, eu vou descobrir qual a corrente que está passando nessa resistência, né, nesse cabo elétrico mal dimensionado, sabendo que ele tem que consumir 30 volts, né? Então tem uma DDP ali nessa resistência de 30 volts. Basta usar a primeira lei de Ohm. Vai ficar assim: resistência de 10 ohms, cabo mal dimensionado. Isso aqui na prática, esse cabo mal dimensionado, seria provavelmente um cabo muito fino, com uma área da seção transversal muito fino, para essa fiação elétrica, apresentando então uma resistência considerável. Porque o ideal numa instalação elétrica é que os cabos tenham uma resistência muito pequena. Isso significa cabos mais grossos, para que não interfira, né, para que não tenha uma resistência considerável em comparação com o ferro elétrico, chuveiro, televisão e os equipamentos que você liga em geral na sua casa. Bom, usando a primeira lei, para esse cabo mal dimensionado, a gente vai ter U é igual a I vezes R. Ele consome 30 volts. Sua resistência é igual a 10. Vai ficar, então, 30 sobre 10, que é igual a 3 amperes. Interpretando isso aqui, a gente vai dizer que tem que passar, no máximo, uma corrente de 3 amperes por essa resistência de 10 ohms. Se passasse uma corrente acima de 3 amperes, ele iria consumir mais que 30 volts e a TV acabaria não funcionando por conta disso. Então aqui, ó, 3 amperes seria o valor máximo que pode passar pela fiação elétrica dessa residência. Vou lá no meu circuito e vou desenhar essa corrente elétrica. A gente sabe que a corrente sempre vai do maior para o menor potencial. Então vai ficar assim, ó. Vem uma corrente elétrica para cá, vindo do gerador e passando aqui no valor de 3 amperes. Certo, mas e para onde que vai essa corrente agora exatamente? Não dá para saber ao certo, pois a gente não sabe quantas lâmpadas podem ser ligadas. Eu vou começar com nenhuma lâmpada ligada, ok? Vamos pensar que nenhuma lâmpada está ligada e todas essas chaves que ele coloca aí estão abertas da forma como você está vendo agora. Então, se todas estão abertas, só quem está ligado, só quem vai funcionar é a própria televisão. E eu vou calcular, então, quanto que a televisão puxa de corrente, o quanto que ela exige de corrente para poder funcionar nessa DDP de 90 volts. Então, aqui eu escrevo TV. E vou usar, de novo, a primeira lei de Ohm. A gente faz exatamente o mesmo cálculo. Só que agora, claro, uma resistência da televisão, que é de 50, e a DDP de 90 volts que ela consome. Vai ficar U é igual a I vezes R. 90 volts. Resistência 50. Vai passar dividindo. 90 sobre 50. Que é igual a... Elimina um zero de cima com um zero de baixo. Fica 9 sobre 5, que é 1,8 amperes. Então vamos interpretar isso aqui, né? Vamos entender o que significa esse resultado. Dos 3 amperes que podem passar pela resistência de 10, né, pelo cabo mal dimensionado, desses 3 amperes, 1,8 ampere seria para alimentar a televisão. Então aqui eu vou colocar uma setinha passando pela televisão. E do lado eu coloco esse valor de 1,8 amperes. Ok, agora eu vou trazer um pouquinho mais para cá. E vamos seguir nessa mesma lógica. Você percebe que só a televisão ligada não teria problema algum, né? Não teria problema nenhum. A corrente ali não chegaria a 3 amperes, né? A corrente pelo resistor de 10, né, não chegaria em 3 amperes. Porém, à medida que eu vou ligando, né, as lâmpadas, cada lâmpada vai exigir uma certa corrente também, né? Cada lâmpada vai puxar uma certa corrente do circuito, que vai aumentando a corrente elétrica no circuito. E é o que eu vou fazer agora, ligando uma lâmpada apenas. Então, vamos pegar essa lâmpada que está aqui coladinha com a televisão e vamos fechar essa chave. Então, vim aqui e prontinho. Fechei a chave.
Dessa forma, eu vou calcular também quanto de corrente uma lâmpada vai exigir. Primeira lei de Ohm, novamente, só que agora para a lâmpada. Vamos fazer aqui direitinho. U igual a I vezes R. A DDP nela também é de 90 volts, só que a resistência é de 200 ohms. Elimina o zero de cada lado. O 20 vai passar dividindo, certo? Vai ficar 9 sobre 20. 9 com 2 é 4,5. Como é sobre 20, então fica 0,45. Isso significa que ao ligar uma única lâmpada, ela exige 0,45 amperes de corrente, o que ainda está tranquilo em relação àqueles 3 amperes que a gente tinha calculado anteriormente. O que acontece agora, dá uma olhadinha na figura, é que além da televisão puxar uma corrente, essa lâmpada também puxa uma corrente, de tal forma que a corrente total vai ser a soma dessas duas correntes, né? Quando nós temos uma associação em paralelo, a corrente total vai se dividindo por esses elementos que estão em paralelo. Então, é só você somar 0,45 com 1,8. O que nós temos agora de corrente no circuito seria de apenas... Vou colocar aqui, ó, corrente total, 1,8 mais 0,45, o que nos dá exatamente 2,25 amperes. Bom, aqui tem várias formas de você finalizar a questão. Você pode ir colocando uma lâmpada de cada vez até verificar o momento que passa de 3 amperes. Porque na hora que passar de 3 amperes, isso não pode acontecer, pois aquela resistência do início, né, de 10 ohms, aquele cabo mal dimensionado, só pode receber no máximo 3 amperes. Vamos fazer assim primeiro, então? Seria simplesmente você ficar multiplicando essa quantidade de lâmpadas por 2, depois por 3 e assim por diante. Então, pega esse cara daqui, ó, e coloca 2 lâmpadas agora, que é basicamente eu fechar o circuito da próxima lâmpada também. Vou fechar essa chave e ela também vai puxar 0,45 amperes. Na matemática vai ficar 2 vezes 0,45, o que dá 0,9. Somando com 1,8, nós teríamos 2,7 amperes. Então, também está tranquilo, posso ligar 2 lâmpadas sem problema nenhum. Porém, na hora que a gente liga uma terceira lâmpada, se eu fizer aqui, ó, vezes 3, aí já era. Aí vai passar de 3 amperes. Se eu multiplicar por 3, que seria fechar uma terceira chave, né? Ligar uma terceira lâmpada. Então, 0,45 vezes 3 vai ficar 0,9, vai ficar 1,35. E 1,35 com 1,8 vai ficar 3,15 amperes. Caramba, mas 3,15 amperes já acaba ultrapassando aquela corrente máxima que a gente tinha calculado para o cabo. Ou seja, se passar 3,15 amperes, né, vamos retomar aquele raciocínio, se passasse mais que 3 amperes na fiação elétrica, a queda de potencial seria maior que 30 volts e sobraria para a televisão menos que 90 volts para ela funcionar. Então, não teria DDP suficiente para ligar a televisão. E é por isso que em algumas residências mais antigas, quando você liga muitos equipamentos, outros equipamentos acabam deixando de funcionar. Como, por exemplo, o chuveiro, né? Às vezes você está tomando um banho quente com o chuveiro funcionando, só que o pessoal chega em casa, liga um monte de lâmpada, liga a televisão e o chuveiro cai, né? O chuveiro deixa de funcionar, pois não chega uma DDP suficientemente grande. Bom, se 3 lâmpadas acaba estragando, de certa forma, né? Atrapalhando a nossa televisão, a nossa resposta é que o máximo de lâmpadas será igual a 2. Então, gabarito, letra B de bola.
E aí, gostou desse vídeo? Deixa o like, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais para mais dicas de física. E se quiser um curso de física completo, começando do zero, acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima!